Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Mergulhando hoje na história fascinante da AT&T. Olha as fontes que a gente tem aqui, transcrições de vídeos, um PDF bem completo. Traça uma jornada, assim, inacreditável, né? Desde a invenção do telefone até essa gigante que é hoje. A nossa missão aqui é explorar essa saga toda, bem detalhadamente, porque, nossa, é uma aula de negócios, tecnologia e, claro, regulação. Exatamente. E que saga, hein? É uma montanha-russa mesmo. Monopólios que pareciam, assim, inabaláveis. Aí vem desmembramentos forçados pelo governo e depois umas reviravoltas com reunificações que, sinceramente, ninguém esperava. Total. Mostra muito como esses mundos, tecnologia, dinheiro, lei, eles se batem de frente e se moldam o tempo todo, né? Com certeza. Vamos começar então pelo começo, óbvio. Alexander Graham Bell. Uma coisa que as fontes ressaltam muito é como a vida pessoal dele já estava, tipo, totalmente ligada ao som. A mãe tinha problemas sérios de audição, né? O pai era professor para surdos, criou até um sistema... Como é que era o nome? Fala visível. Isso, visible speech. Isso. E o próprio Bell seguiu esse caminho, foi ensinar pessoas surdas também. E pensar que ele, tipo, nem terminou o ensino médio, a faculdade, largou tudo. É impressionante, né? Como essa vivência pessoal acabou direcionando o foco dele para isso. E teve drama também, a família. Eles perderam 2 irmãos para tuberculose, uma tragédia. Isso levou eles a se mudarem lá da Escócia para o Canadá e depois o Bell foi para Nova Inglaterra. Foi lá que ele continuou esse trabalho com surdos, né? Exato. E foi nesse meio que ele conheceu a Mabel Hubbard, que era uma aluna surda. Acabaram se casando. E aqui tá um detalhe, assim, crucial. O pai dela, Gardner Hubbard, ele não só financiava a escola, como se tornou o principal investidor nas ideias do Bell. Sabe, sem o dinheiro e a visão do Hubbard, talvez, sei lá, a história fosse bem diferente. Com certeza absoluta. E vale lembrar o contexto da época, né? O telégrafo reinava, a Western Union era a gigante da comunicação e tinha uma corrida, uma verdadeira corrida científica para melhorar o telégrafo, para conseguir transmitir várias mensagens ao mesmo tempo. Tinha gente como Thomas Edison nessa. Sim, sim. O Bell também estava nessa corrida, mas ele acabou meio que sem querer tropeçando em algo ainda maior. A possibilidade de transmitir a voz humana. E a patente saiu voando. As fontes marcam, olha só, 14 de fevereiro de 1876, o pedido, e foi concedida, tipo, 3 semanas depois. Muito rápido. Voando mesmo. E aí veio a primeira ligação famosa, né? Pro assistente dele, o Thomas Watson. Senhor Watson, venha cá, quero vê-lo. Foi em 10 de março de 1876. Cara, histórico. Histórico, mas não sem polêmica. Porque tinha o Elisha Gray, que depois ajudou a fundar a Western Electric. Ele estava trabalhando uma coisa muito, muito parecida. E ele registrou uma intenção de patente, tipo um aviso prévio, sabe? No mesmo dia que o Bell. No mesmo dia? Nossa. Tem muita especulação até hoje. Acusações de que o Bell talvez tenha tido acesso às ideias do Gray antes de patentear. Isso deu origem a centenas, literalmente centenas, de processos judiciais para defender a patente do Bell. Imagino. E um desses processos foi justamente contra a Western Union, né? A gigante do telégrafo. Exato. Mas acabou num acordo interessante. Bell ficava com a telefonia e a Western Union mantinha o foco na telegrafia. Cada um do seu quadrado, digamos assim. E tem aquela história famosa, que talvez seja até meio lenda, de que o Bell, ou melhor, o Hubbard, ofereceu a patente por $100 mil para a Western Union e eles recusaram. Falaram que o telefone era só um brinquedo elétrico. Já pensou? Pois é, essa história é clássica. Mas as fontes indicam que talvez seja mais complexo. Parece que não existe um registro formal dessa oferta, sabe? É mais provável que a Western Union, que já estava trabalhando com o Edison e com o próprio Gray, achasse que as tecnologias deles eram, sei lá, mais promissoras ou que a patente do Bell não ia se sustentar legalmente. Entendi, faz sentido também. De qualquer forma, essa decisão deles abriu um caminho enorme para o Bell. E aí entram os outros parceiros que foram essenciais.
Além do Haber, teve o Thomas Sanders. Ele era um comerciante rico e o filho dele também era aluno do Bell. Ele entrou com o capital, o dinheiro que faltava. Essa parceria inicial, esses três, Bell, Haber e Sanders, foi totalmente decisiva. Com a patente garantida e esse time montado, aí sim nasceu a Bell Telephone Company, lá em 1877. A divisão inicial, se não me engano, era tipo 30% para cada um dos três e 10% para o Watson, o assistente. Isso. E uma curiosidade é que o Bell, ele vendeu boa parte das ações dele relativamente cedo. Parece que ele não era muito de ficar na gestão do dia a dia, preferiu se dedicar mais à parte científica, talvez. Interessante. E a estratégia de crescimento deles no começo foi muito esperta, né? Porque eles não tinham grana para construir tudo sozinhos. Exatamente. Em vez de tentar montar a rede inteira, eles licenciaram a tecnologia. Era quase um modelo de franquia, como a gente conhece hoje. Empresas locais pagavam uma licença para operar numa região específica, sabe? Usando os aparelhos e a tecnologia da Bell. Tipo a New England Telephone Company, que foi uma das primeiras. Isso. E a Bell Company ganhava com o aluguel dos equipamentos. E tinha uma cláusula importante. Eles tinham o direito de comprar essas operadoras locais depois de uns 5 ou 10 anos de contrato. Uma forma de expandir aos poucos. Uma jogada genial para crescer rápido e com menos risco inicial. A empresa foi mudando de nome nesse processo, né? Virou National Bell, depois American Bell, mas a grande sacada estratégica mesmo veio um pouco depois. Sim, o foco na longa distância. Eles perceberam que, beleza, podiam surgir concorrentes locais para atender uma cidade ou outra, mas construir e operar uma rede que conectasse cidades diferentes, estados diferentes, isso era outra história. Era muito mais caro, muito mais complexo. Então, para cuidar disso, eles criaram em 1885 uma subsidiária específica, a American Telephone and Telegraph Company, a ATT. O objetivo dela era ser a espinha dorsal, a rede que conectaria todas as redes locais licenciadas. E que desafio devia ser isso na época? A linha Boston-Nova York só saiu em 1884 e Nova York e Chicago em 1892 e custava uma fortuna para usar. Algo como, sei lá, $9 por 5 minutos, o que era muito dinheiro, uma fortuna. Era para empresas grandes, para o governo. Mas isso consolidou o controle deles sobre as conexões mais importantes, as interurbanas. E olha que ironia do destino. A AT&T, que começou como subsidiária para longa distância, acabou virando a empresa-mãe de todo o sistema Bell lá por 1900. Fizeram uma manobra financeira e estratégica para isso. Que virada. E teve outro movimento que foi, assim, fundamental, né? A tal da integração vertical. Assim, essencial. Significava controlar todas as etapas do negócio. Em 1881, 1882, eles compraram o controle da Western Electric. Essa empresa fabricava os equipamentos de telégrafo, mas a Bell meio que forçou eles a focarem só em equipamentos telefônicos para ela. As fontes descrevem que essa negociação foi tensa, quase hostil, envolveu outras oficinas, ameaças de processos por patentes. Foi uma briga. Mas com isso, a Bell passou a controlar não só o serviço telefônico, mas também a fabricação dos aparelhos. Isso garantia padronização, qualidade, pelo menos a que eles queriam, e, claro, dificultava muito a vida de qualquer concorrente que quisesse surgir. Então essa combinação foi a arma secreta. Controle da longa distância pela AT&T e controle da fabricação pela Western Electric. Porque quando as patentes originais do Bell finalmente expiraram, lá por 1893, 94... Choveu concorrente. Os chamados independentes. Exato. Mas a AT&T tinha essas vantagens estruturais que eram enormes. A Western Electric, por exemplo, simplesmente se recusava a vender equipamentos para esses novos rivais. Exatamente. Uma barreira e tanto. Mesmo assim, a competição foi bem forte no início do século XX, viu? Muitos desses independentes focaram em áreas rurais, onde a Bell não tinha muito interesse. Exploraram a imagem que a AT&T tinha na época de ser cara e ter um serviço meio ruim às vezes. A participação de mercado da Bell chegou a cair bastante. E é aí que entra uma figura lendária na história da empresa. Theodore Vail. Ele já tinha trabalhado lá, saiu e voltou como presidente em 1907. Com o apoio financeiro pesado de ninguém menos que JP Morgan. O Vail chegou para mudar o jogo.
Ele veio com uma nova filosofia, uma nova estratégia. Totalmente diferente, né? Sim, o Weil mudou o discurso. Ele começou a defender a ideia de monopólio natural. A tese era que ter uma única rede telefônica seria mais eficiente, mais barato para todo mundo no final das contas. E ele criou o lema famoso, Universal Service, o serviço universal, prometendo levar o telefone para todos os cantos dos Estados Unidos. Uma jogada de mestre em relações públicas, né? Com certeza. E ele investiu pesado nisso, em melhorar a imagem da empresa. Mas também investiu em pesquisa e desenvolvimento, o que mais tarde levaria à criação dos famosos Bell Labs, em 1925. Só que, ao mesmo tempo, por baixo dos panos, ele foi super agressivo. Saiu comprando um monte de concorrentes independentes e, pasme, comprou até 30% da antiga rival, a Western Union. Aproveitou uma crise lá para fazer isso. Nossa. E ele usou rede de longa distância como arma também, né? Fazia acordos para conectar os independentes, mas muitas vezes eram acordos que, na prática, enfraqueciam os caras. Ele centralizou tudo, padronizou a rede inteira sob o comando do engenheiro-chefe John Corte. Queria ordem na casa. E a tecnologia deu uma força extra para ele. Teve a invenção da loading coil, a bobina de carga ou bobina de Pupin, por um cientista chamado Michael Pupin, em 1899. Essa invenção melhorou muito a qualidade e o alcance das chamadas de longa distância. A AT&T, claro, comprou essa patente rapidinho, pagou uma fortuna, garantindo mais uma vantagem tecnológica decisiva. Mas essa consolidação toda, essa compra de concorrentes, o controle quase total, isso começou a chamar a atenção do governo, né? A preocupação com o monopólio voltou com força. E em 1913, para evitar um processo antitrust, que parecia inevitável, a AT&T fez um acordo com o governo que ficou conhecido como Kingsbury Commitment. Basicamente, eles concordaram em vender a participação que tinham na Western Union, prometeram permitir que os independentes se conectassem à rede de longa distância deles, embora com várias condições, e, importante, qualquer nova aquisição teria que ser aprovada pelo governo. Foi tipo ok, a gente deixa você ser monopólio, mas com essas regras aqui, né? Na prática, muitos interpretaram assim. Foi quase um monopólio aprovado pelo governo, desde que regulado. Só que essa trégua, digamos, não durou tanto tempo assim. Em 1921, veio uma lei, o Willis-Graham Act, que basicamente liberou a AT&T daquelas restrições do Kingsbury Commitment para comprar concorrentes menores. Ah, então voltaram a poder comprar. Sim, voltaram a consolidar o mercado. E o resultado foi que, nas décadas seguintes, nos anos 20, 30, 40, a AT&T era praticamente sinônimo de telefone nos Estados Unidos. As fontes falam que eles controlavam, tipo, 83% dos telefones do país, 98% das chamadas de longa distância e 90% da fabricação de equipamentos, via Western Electric. Era um domínio quase absoluto. E teve uma investigação da FCC, a agência reguladora, que começou nos anos 30. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial e interrompeu tudo, né? Exato, e a guerra, ironicamente, acabou até fortalecendo a imagem e a importância estratégica da AT&T. Os Bell Labs foram cruciais para o esforço de guerra, desenvolvendo radares, comunicações seguras, e depois continuaram importantes na Guerra Fria, na corrida espacial. O primeiro satélite de comunicação ativo, o Telstar 1, foi um projeto dos Bell Labs, em parceria com a NASA. Nossa, eles estavam em tudo mesmo. Mas a questão do monopólio, ela não morreu, né? Depois da guerra, o Departamento de Justiça voltou à carga. Voltou. O foco principal era essa integração com a Western Electric, a fabricante de equipamentos. Isso levou a um novo acordo em 1956, um decreto chamado Consent Decree. Nele, a AT&T aceitou algumas limitações na atuação do Western Electric. E, um ponto muito importante, concordou em se limitar apenas ao negócio regulado de telefonia. Como assim, apenas telefonia? Eles foram proibidos de entrar em outros mercados que estavam começando a surgir e eram muito promissores, como o mercado de computadores. Em troca dessa restrição, eles puderam manter o monopólio telefônico básico, a rede local e de longa distância. Foi uma troca. Entendi. Então eles ficaram no negócio de telefone, mas não podiam ir para a área de computadores que estava começando a bombar. Exatamente. E esse acordo de 56 funcionou, segurou as pontas por quase 20 anos.
Mas a tecnologia não para, né? Em 1968, teve uma decisão da FCC que foi um divisor de águas. A decisão Carter Phone. Ela obrigou a AT&T a permitir que equipamentos fabricados por outras empresas fossem conectados à sua rede telefônica. Ah, isso deve ter mudado tudo. Mudou completamente. Abriu a porta para uma enxurrada de inovações que a AT&T e a Western Electric não faziam ou não queriam fazer. Secretárias eletrônicas, aparelhos de fax, modems para conectar computadores, o controle absoluto da rede começou a rachar ali. E o golpe final veio nos anos 70, certo? Veio. Começou com um processo movido pela MCI em 1974. A MCI era uma empresa pequena, mas ousada, que queria competir no mercado de longa distância, que é o filé mignon da AT&T. Eles acusaram a AT&T de práticas anticompetitivas para impedir a entrada deles. E ganharam. Ganharam, e isso encorajou o Departamento de Justiça. Logo depois, o DOJ abriu um processo antitrust gigantesco contra a AT&T, atacando toda a estrutura integrada da empresa. As operadoras locais, a longa distância, a Western Electric, tudo. Foi uma batalha judicial que durou 8 longos anos. 8 anos! Imagina o custo e desgaste disso. Pois é, e o resultado foi o famoso acordo de 1982, chamado de Modified Final Judgment, ou MFJ. Foi uma bomba atômica no mundo das telecomunicações. A AT&T concordou em se desfazer de todas as suas 22 companhias operadoras locais. Aquelas que levavam o fio do telefone até a casa das pessoas, sabe? Todas elas? Caramba! E o que aconteceu com essas empresas? Elas foram agrupadas em 7 novas companhias regionais, totalmente independentes da AT&T. Ficaram conhecidas como as Baby Bells. Ah, as Baby Bells eu já ouvi falar. Quais eram os nomes mesmo? Eram a Ameritech, a Bell Atlantic, a Bell South, a 9X, a Pacific Calasis, a Southwestern Bell Corporation, que a gente vai ouvir falar muito, a SBC, e a US West. Cada uma ficou responsável por uma região geográfica dos Estados Unidos. A AT&T distribuiu as ações dessas novas empresas para os seus próprios acionistas. Foi uma separação completa. E o que sobrou da velha AT&T, da Ma Bell? Sobrou o negócio de longa distância, que agora teria que enfrentar a concorrência da MCI, da Sprint e de outras. Sobrou a Western Electric, mas bem modificada, mais focada em equipamentos para essa nova AT&T e para vender para outros. E sobraram os Bell Labs. E tem uma ironia aí. Qual? Justamente agora, depois de ser forçada a se dividir, a AT&T recebeu permissão para entrar em outros mercados, como o de computadores. Exatamente o que o acordo de 1956 tinha proibido. Foi uma inversão total da situação. Que coisa! Mas essa nova AT&T, menor, focada em longa distância e agora podendo entrar em computadores, ela se deu bem? Olha, nem tanto. Ela patinou bastante. Perdeu muito dinheiro tentando competir no mercado de PCs, que era dominado pela IBM, pela Apple, Microsoft. Viu a participação dela no mercado de longa distância cair drasticamente para a MCI e para a Sprint. Tentou diversificar de novo, lançou até cartão de crédito, Universal Card. Comprou a NCR, que fazia caixas eletrônicos, por uma fortuna. Parecia meio perdida, sabe? Parece que a gigante ficou meio... sem rumo depois da divisão. tão sem rumo que ela decidiu se dividir de novo. Em 1995, ela separou a parte de fabricação de equipamentos, que virou a Lucent Technologies, e levou junto uma parte importante dos Bell Labs. E separou também o negócio de computadores, a NCR. Mais divisões, nossa. E não parou aí. Em 2000, o que restou da AT&T foi fatiado de novo em 4 unidades de negócio: consumidor, empresas, banda larga e celular, wireless. E continuou vendendo partes. Vendeu a unidade de banda larga cabo para Comcast. E em 2004, vendeu a AT&T Wireless, a parte de celular, para uma empresa chamada Singular. A gigante original estava virando um monte de pedacinhos. Que decadência, hein? Enquanto isso, o que acontecia com as filhas, as Baby Bells, que tinham sido separadas em 82? As filhas estavam fazendo o caminho inverso. Elas começaram a se juntar, a se consolidar. A 9X e a Bell Atlantic se fundiram. Depois, essa nova empresa comprou a GTE, outra grande operadora independente, e aí virou a Verizon, uma gigante nascendo ali. Mas a grande protagonista dessa história de reunificação foi outra Baby Bell. Qual delas? A Southwestern Bell Corporation,
a SBC. Aquela que operava mais no Texas e estados vizinhos. Ela foi muito agressiva. Comprou a Pacific Telesis, que cuidava da Califórnia. Depois comprou a Ameritech, do meio oeste. Foi crescendo, crescendo, e aí veio o movimento mais, assim, inesperado de todos. Conta aí. Em 2005, a SBC, uma das Baby Bells, uma das filhas, comprou a mãe. Comprou a própria AT&T original, que estava bem menor, enfraquecida depois de todas aquelas divisões e vendas. Pagou 16 bilhões e meio de dólares. A filha comprou a mãe. Que loucura! Total. E a jogada de mestre de marketing veio em seguida. A SBC decidiu abandonar o próprio nome e adotar o nome mundialmente famoso da empresa que ela tinha acabado de comprar. Ou seja, a AT&T que a gente conhece hoje, essa gigante atual, na verdade ela é a antiga SBC que comprou a AT&T original e pegou o nome para si. Cara, que reviravolta! É tipo uma aquisição reversa, então? Exatamente. E para completar o nó, tem a história da Singular Wireless, a empresa de celular. Lembra que eu falei que a AT&T original vendeu a AT&T Wireless para Singular em 2004? Lembro. Então, a Singular tinha sido criada lá em 2001 como uma parceria entre duas Baby Bells, a SBC, que tinha 60%, e a Bell South, que tinha 40%. Ok, então Singular era da SBC e da Bell South. E ela comprou a AT&T Wireless, certo? Isso. Aí em 2006, a SBC, que já tinha comprado a AT&T original e já estava usando o nome AT&T desde 2005, fez o quê? Comprou a parceira que faltava na Singular, a Bell South. Ah, comprou a Bell South também. Exato. Com isso, a nova AT&T, que era a ex-SBC, passou a ser dona de 100% da Singular. E como ela já tinha comprado os direitos do nome AT&T no ano anterior, o que ela fez em 2007, simplesmente rebatizou a Singular inteira como AT&T Wireless. Peraí, deixa eu ver se entendi. A Singular da SBC e Bell South comprou a AT&T. Aí a SBC virou a nova AT&T, comprou a Bell South, ficou com 100% da Singular e rebatizou a Singular de AT&T Wireless. Ufa, que confusão! É uma dança das cadeiras corporativa de dar nó na cabeça, mas o resultado é que a marca AT&T voltou a ser gigante no mercado de telefonia fixa, móvel e de longa distância, tudo sob o comando da antiga SBC. Impressionante. E essa nova AT&T com o DNA da SBC não parou por aí, né? Continuou agressiva nas aquisições. Continuou. Tentou comprar a T-Mobile em 2011, mas o governo americano barrou a fusão por questões de concorrência, mas conseguiu engolir a DirecTV, a gigante da TV por satélite, em 2015. Pagou quase 50 bilhões de dólares. E depois veio a compra da Time Warner, né? Que foi outra novela. Outra novela, anunciada em 2016, mas só finalizada em 2018, depois de muita briga com o Departamento de Justiça. Foi uma compra de cerca de 85 bilhões de dólares. Trouxe para dentro da AT&T estúdios como a Warner Bros., canais como HBO e CNN, a DC Comics, um império de mídia. As fontes até mencionam que essa compra teve oposição forte do Departamento de Justiça na época e até do então presidente Donald Trump, né? Mas a AT&T ganhou nos tribunais. Ganhou. E assim, a AT&T, que tinha sido quebrada em várias partes, se tornou de novo uma das maiores empresas dos Estados Unidos, tanto em receita quanto em lucro. Mais gigante e renascida das cinzas. Ou melhor, renascida da fusão das suas próprias partes. Que jornada! E qual o foco dela hoje em dia? Porque parece que essa coisa de ser conglomerado de mídia e telecomunicações está meio mudando de novo? Parece que sim. O foco atual, segundo as fontes mais recentes, é voltar um pouco às raízes da conectividade. Investimento pesado em rede 5G e em fibra ótica. Tanto que eles já começaram a se desfazer de parte desse império de mídia. A DirecTV foi separada, partes da Warner Media foram fundidas com a Discovery. Parece que a estratégia agora é ser principalmente uma empresa de conexão. Entendi. E sobre o Brasil? O PDF menciona alguma coisa da presença deles aqui? Menciona sim. Confirma que a AT&T atua no Brasil desde o início dos anos 2000, mas o foco sempre foi mais o mercado corporativo. Grandes empresas. Eles têm uma rede própria de fibra ótica bem extensa aqui, mais de 50 mil quilômetros, e escritórios em São Paulo, Rio, Campinas. Oferecem serviços de rede, segurança, nuvem para empresas.
Não é a AT&T do consumidor final que existe nos Estados Unidos. Bom saber. Mas olha, não dá para falar da história da AT&T sem dedicar um tempo para falar do legado dos Bell Labs, né? Fundados lá em 1925. Ah, fundamental. Os Bell Labs foram talvez o maior centro de inovação tecnológica do século XX. As fontes são muito claras quanto a isso. Pensa bem, o transistor, a invenção que possibilitou toda a eletrônica moderna, computadores, celulares, saiu de lá em 1947, deu um prêmio Nobel para os caras Bardeen, Brattain e Shockley. Só isso já seria incrível. Mas teve muito mais. A teoria da informação do Claude Shannon, que é a base de toda a comunicação digital. Os primeiros experimentos práticos com televisão lá nos anos 20. A linguagem de programação C, que é usada até hoje em milhões de sistemas. Até a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é uma das maiores evidências da teoria do Big Bang. Caramba, quantos prêmios Nobel saíram de lá? As fontes falam em 8 prêmios Nobel diretamente ligados a pesquisas feitas nos Bell Labs. É algo realmente monumental. Uma verdadeira fábrica de futuro. Uma fábrica de futuro, adorei a definição. E embora os Bell Labs hoje não pertençam mais à AT&T, eles foram com a Lucent e hoje são parte da Nokia, essa herança de inovação, de certa forma, ainda ecoa na AT&T atual. Os investimentos pesados que eles fazem hoje em 5G, em computação de borda, o tal do Edge Computing, em inteligência artificial, em machine learning, tudo isso mostra que a tecnologia continua sendo central para eles, mesmo que a estrutura da empresa e a cultura sejam, claro, muito diferentes daquela Mel Bell original. Nossa, que história complexa e cheia de reviravoltas. Começa com a invenção que literalmente conectou o mundo. Passa por um monopólio que parecia eterno, a Medibel, aí vem a quebra forçada pelo governo, a fragmentação e depois essa reunificação totalmente improvável com a mesma marca icônica, mas vinda de uma das filhas que ela mesma gerou. É um estudo de caso inacreditável. Sem dúvida nenhuma. É uma jornada de quase 150 anos que espelha a própria evolução da tecnologia, do capitalismo, da regulação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Começa com uma patente que, como você disse, talvez tenha sido a mais valiosa da história, e aí se desenrola em ciclos de domínio, depois disrupção tecnológica ou regulatória, e aí reconfiguração. Ciclos que, na verdade, continuam acontecendo até hoje. É verdade. E observar essa trajetória toda, sabe? Com as divisões forçadas, as fusões estratégicas, isso realmente mostra essa tensão constante, né? Entre o poder imenso que o monopólio tecnológico fundamental pode ter e, do outro lado, as forças do mercado, da inovação que vem de fora e, claro, da intervenção do governo tentando equilibrar as coisas. É uma dinâmica que não acaba.